As projeções mais otimistas para a economia brasileira estão sendo adiadas para o próximo ano, porque neste ano o que se percebe é que ainda há uma dificuldade enorme para qualquer mudança mais perceptível em termos de andamento da economia, de melhoria dos vários indicadores. Não que a gente vá enfrentar a mesma recessão ou o mesmo fechamento de ano que tivemos em 2015. Não, agora devemos ter uma inflação um pouco melhor, mais baixa, devemos ter alguma retomada de atividade em alguns setores, mas tudo muito pontual. Eu falo de adiamento das projeções porque para este ano nós ainda temos a previsão de desemprego crescente com a possibilidade de a taxa de desemprego chegar aos 12%. E aí o relatório semanal Focus divulgado hoje pelo Banco Central trouxe alguma piora de determinadas projeções do mercado financeiro para este ano. Em relação à inflação, o mercado continua trabalhando com a expectativa de uma variação do IPCA, que é a inflação oficial, de 7,34%. É isso que eu falava, é uma inflação muito alta, melhor do que do ano passado, quando encostou em 11%, mas é uma inflação que ainda faz diferença no bolso do consumidor, que faz diferença no custo das empresas. Aí, em relação ao andamento da economia brasileira, o mercado voltou a ampliar o tamanho do tombo que espera este ano. A projeção vinha melhorando semana após semana, mas aí saiu o PIB do segundo trimestre, confirmando que ainda estamos numa situação de crise seríssima, embora haja alguns indícios de alguma retomada de indústria, alguma retomada de investimentos, mas nada que seja suficiente para reverter esse quadro recessivo no curto prazo. Aí o mercado prevê agora uma retração do PIB de 3,20%. Com inflação elevada, há pouca margem para redução dos juros, o mercado espera que a Selic caia no máximo para 13,75% ao ano. A taxa continua em 14,25%, como decidiu na semana passada, mais uma vez, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Em relação ao dólar, o mercado não espera uma grande alteração em relação ao nível que o dólar vem rodando aí nas últimas semanas. É certo que a gente tem registrado muita oscilação diária, uma mudança de comportamento de um dia para outro, o mercado financeiro sofrendo influência do mercado internacional, especialmente da expectativa quanto ao aumento ou não dos juros nos Estados Unidos no curto prazo. Isso tem mexido com o dólar e com a bolsa de valores, mas ele não tem saído muito daquela faixa ao redor de 3,20, um pouco mais, e agora o mercado prevê para o fechamento deste ano a cotação do dólar comercial em R$ 3,26. Isso pode até colaborar para esse comportamento um pouco melhor da inflação, mas ainda continua atrapalhando a questão de uma perspectiva melhor em termos de retomada das exportações brasileiras. Pontualmente, isso até está ocorrendo, mas os empresários andam muito preocupados com o dólar mais baixo, que pode acabar comprometendo essa melhoria de competitividade da produção nacional, que depende do dólar para ter preços mais competitivos no mercado internacional. Então, é um ponto em aberto, lembrando mais uma vez que as exportações são uma oportunidade de alguma retomada de atividade do setor industrial, já que não dá para contar com uma recuperação do mercado consumidor doméstico tão cedo, por essa questão da inflação que eu coloquei e também da manutenção de juros altos, fora as restrições ao crédito, fora o risco do desemprego. Então, o ambiente para o consumo doméstico segue desfavorável. Aí, para o ano que vem, é que o mercado trabalha com projeções melhores. Para a inflação, a previsão é de 5,12%, bem menos do que este ano e mais próximo do centro da meta, que é 4,5%. Aí, para os juros, o mercado já conta com uma redução da taxa Selic para 11%. Isso pode ter alguma repercussão na formação dos juros de um modo geral, no crediário. Isso pode facilitar as compras a prazo, dando algum fôlego também para o consumo. Não vai ser uma taxa exatamente baixa, mas melhor do que o nível atual. E depois, em relação ao PIB, aí sim o mercado conta com alguma retomada de atividade e vem incrementando aí essa projeção. Agora espera uma expansão do PIB no ano que vem de 1,23%. Agora, tudo isso, essas projeções otimistas para o ano que vem, vão depender muito do encaminhamento das medidas que vão estabelecer um ambiente de maior confiança e de reestruturação mesmo da economia. Não dá para fugir muito do que o governo Temer já sinalizou como uma pauta das medidas que pretende encaminhar ao Congresso. Tem a limitação de gastos, tem a reforma da Previdência, alguma coisa terá de avançar nesse sentido para que o governo tenha maior margem de manobra do orçamento e possa viabilizar uma recuperação da capacidade de gerar saldos positivos da conta, o que pode colaborar para uma freada no avanço da dívida. Então, o Brasil recuperaria credibilidade, isso pode estimular a atração de investimentos, pode estimular
estimular investimentos domésticos, enfim, fazer com que a economia caminhe melhor, de uma forma mais satisfatória, sem esse peso que é o desequilíbrio histórico das contas públicas. Isso mexe com credibilidade, mexe com a confiança, mexe com a capacidade de o governo agir no sentido de estimular mais a atividade econômica, enfim, distorce todo o andamento da economia. A gente pode até ter uma performance um pouquinho melhor em função de determinados ajustes pontuais, mas nada muito consistente se o ajuste fiscal não avançar para valer. E aí vem todo o questionamento que ficou desde a semana passada de qual será a força política do governo Temer para levar adiante essas medidas, já que nós tivemos um Congresso muito dividido, o fatiamento da votação do impeachment mostrou bem isso, uma fragilidade da base de apoio do governo, uma fragilidade até dentro do próprio partido PMDB, e mais do que nunca o governo terá de ter muito apoio político para avançar com as medidas que são importantes para a reestruturação da economia.